Fala galera, tudo bem? Tô de volta com um review muito importante. Hoje vou contar para vocês por que eu voltei para Fractal. Vou fazer um review falando da FM3, da FM9, contando um pouquinho das coisas que eu montei aqui com ela. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e mais importante ainda, se você puder, inscreva-se no meu site www.torquatomariano.com.br, onde você vai ter todas as novidades sobre os nossos cursos. Os cursos já estão rolando de como tirar som de guitarra e vão vir mais outros cursos ainda. Então vai lá, se inscreve, que daqui a pouco eu conto tudo para você. Valeu! Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aí. Vamos falar mais um pouquinho de algumas coisas que estão rolando. E hoje é sobre a Fractal. Pô, recebi tantas mensagens para fazer um review sobre a Fractal já há muito tempo. E antes de tudo, eu quero voltar a um assunto que quem viu o vídeo do Kemper sabe que não é que eu vim para a Fractal pela primeira vez. Eu já fui usuário de Fractal antes do Kemper. Eu tinha o Effects 2, que era muito bom. Eu fiz inclusive uma turnê inteira com o Djavan, do disco Rua dos Amores. E no meio da turnê eu migrei para o Kemper. E vou contar essa historinha para vocês. A história é a seguinte. Todo mundo sabe que eu já estava procurando soluções para as dificuldades dos shows ao vivo. E eu comecei lá atrás, primeiro com a Tony Lab da Vox, depois eu passei por um sisteminha que eu tinha como interface um computador e a pedaleira da GTR, da Waves, e eu fui endorser, inclusive minha fotinho estava lá junto com todo mundo, com PRS, mostrava para todo mundo. E logo depois eu comprei o Eleven, que foi inclusive o que eu fiz a turnê do Área do Djavan. Aquilo era um Eleven, sim, que hoje seria a Red Rush. E aí eu conheci a Fractal e eu comprei o FX 2, que eu achava sensacional, não tinha nada a reclamar do som dele. Mas paralelamente eu vim acompanhando a evolução do Kemper e o FX 2 especialmente, ele era um pouquinho complicado de você mexer em alguma coisa na hora do show ou no ensaio. Por quê? Porque o meu, no caso, não tinha aqueles botãozinhos. Era o Afex 2, mas era a primeira geração. Então eu não tinha como controlar, por exemplo, se eu quisesse o drive no meio do show, ou a quantidade de reverb, a quantidade de delay, ou o que fosse. Então aquilo me embananava um pouco em alguns momentos. Mas o som era fantástico, e eu era muito feliz com ele em termos de som. Quando apareceu o Kemper, além do fato do Capture, do Profile me seduzir muito, me seduziu também que ele tinha todos os controles na frente. Pelo menos uma grande maioria né? Eu podia mexer na quantidade de reverb, na quantidade de delay, o que fosse na hora do show, se eu precisasse, ou mesmo na hora de um ensaio, né? Então aquilo me seduziu um pouco não, bastante. E como eu já vinha acompanhando o Kemper, eu migrei para o Kemper, por causa dessa dificuldade naquele momento do Fractal. Mas nunca senti que quando eu migrei, o som mudou. Não mudou o som. O que eu tive foi a possibilidade de fazer o profile dos meus amplificadores, como o Polytone principalmente, e isso foi muito bom para mim. Mas fiquei acompanhando a Fractal esse tempo todo. E eu fiquei basicamente 10 anos, né, com o Kemper, né, sem mexer em absolutamente nada. Depois todo mundo sabe que veio aquela coisa da Quad, que também me seduziu pelo fato de eu poder capturar os meus pedais, principalmente dela ser um pouquinho menor também, que isso era bom e era ruim também, né, porque também por ser menor, às vezes eu clicava no switch e pisava no outro no meio do show e ia parar numa configuração e nem sabia onde eu estava, né. E logo depois veio o Tony X, que se tornou
um tocador de captures muito bom e pequeno. E quando isso aconteceu, eu pensei, pô, pode ser que em algum momento eu queira migrar de novo para Fractal, porque se eu tivesse a Fractal de novo junto com o Tony X, eu teria o melhor dos dois mundos. Todos os meus captures num pedal e o universo da Fractal. Quando falo universo da Fractal, quer dizer o seguinte: não existe nenhum equipamento que tenha abrangido tantos detalhes e tantas coisas dentro do mundo da guitarra como é o caso da Fractal. Isso já acontecia desde o início deles, né? Tem o FX 3, que é maravilhoso, né? Mas eu não tinha como ter ele, né? Por várias razões. E também se tornaria um pouquinho maior, seria incrível para ter no estúdio. Mas logo depois eles lançaram a FM3 e a FM9. E aquilo ficou batendo na minha cabeça, né? O que aconteceu? No meio algumas mudanças desse ano, falei, cara, vou pleitar de novo, migrar, ou pelo menos comprar uma FM3, que é mais baratinha, né? E começar a trabalhar com ela, ver o que acontece. E aí eu migrei para FM3, não migrei, eu ainda tinha a Quad e fiquei segurando os dois durante um tempo até entender exatamente o que eu ia ganhar e o que ia perder, e fiz o meu primeiro show. E quando eu fiz o meu primeiro show com a Fractal, cara, foi muito especial, porque assim, realmente eu ganhei uma sonoridade que fazia tempo que eu estava sentindo saudade, principalmente pelos reverbs, pelos delays e obviamente os amplificadores também. Mas como na Quad eu tinha os meus captures, ainda estava um pouquinho apegado. Só que aí, durante o mês de julho e agosto, eu continuei investindo no FM3 e eu tirei altos sons de guitarra nas gravações e muito rápido também, muito rápido principalmente a passagem de um amplificador para o outro e a facilidade de não ter que ligar nada e tá tudo ali dentro. Eu achei muito versátil, muito versátil, e o som é estonteante. O som da Fractal, eu posso falar de boca cheia que realmente eles criaram uma universidade da guitarra ali dentro. Porque você tem tudo. São 313 amplificadores modelados em detalhes. É muita coisa. O único amplificador que não tem é o Polytone, mas eu tenho o Polytone no Tony X e tenho os captures dos meus amplificadores também. Isso me deixou feliz e seguro para migrar de vez para Fractal. Então, no momento, eu estou fazendo 90% das minhas gravações e shows com a Fractal e com a UAD, quando não são shows do meu disco, porque eu não consigo fazer ainda tudo com a UAD por causa da falta do MIDI, da mudança de programas, e no meu show, como eu pulo de um canto para o outro, eu preciso ter essas regulagens muito bem feitas. Então, essa é a notícia. Como eu falei para vocês, esse review vai ser uma mistura da FM3 com a FM9. Por quê? Porque apesar de que já migrei para a FM9, eu fiquei com a FM3 muito tempo até migrar para ela. E eu posso afirmar que o som é exatamente igual. A única coisa que muda é que realmente a FM9 você tem a possibilidade de trabalhar com mais DSP, coisa que a FM3 em nenhum momento me fez sentir falta de DSP nos shows, mas às vezes durante uma gravação você quer manter tudo ali ao teu dispor. Então, se você quisesse ter dois reverbs diferentes, você não pode fazer isso na FM3, na FM9 você pode fazer. Você não pode manter, por exemplo, um chorus, um trêmolo e uma quantidade de coisas juntas, porque vai começando a encher, né, na verdade, a CPU. E na FM9 você pode. Mas nada disso me atrapalhou enquanto eu tive com a FM3. Então, eu review das duas, porque vou falar de algumas coisas que são determinantes para nós guitarristas, inclusive aquele assunto que falei no início de que como a FX 2 não tinha os controles na frente, agora a gente tem esses controles com a FM9 e a FM3 e a FX3, obviamente, também, porque ali é uma máquina, né?
Então vamos falar de uma coisa importante, a diferença do modeling para o capture. Já falei várias vezes, mas vale a pena repetir. O modeling é um universo, o capture é outro. O capture é você pegar o teu amplificador e naquele momento você tirar uma fotografia dele. Correto? A partir do momento que você tira aquela fotografia, você vai tocar, pá, você vai fazer a B de um do outro, pá, pá, vai ser exatamente igual. O que o capturing não faz? Ele não vai reagir igual o teu amplificador. E outra coisa, quando você botar mais drive, ele não vai reagir igual o teu amplificador. Entendido? O modeling, o que é? O modeling, não sei como é feito, mas eles copiam o amplificador nos mínimos detalhes. E o da Fractal mais ainda, porque a profundidade do trabalho feito pela Fractal é algo cientificamente incrível, porque eles vou mostrar para vocês em detalhes, como bias, como o tipo de válvula que você quer usar. E vou te falar, não quer dizer que eu uso esses parâmetros todos, mas eles estão ali se você quiser acessar. Então, se você é um cara com cabeça de engenheiro e entende, né, o que você vai fazer com o bias, o que você vai fazer mudando a válvula, você tem a possibilidade de usar. As possibilidades, a quantidade de parâmetros que tem na arquitetura do sistema operacional deles é infinita, o que pode assustar muita gente. Mas ela te permite você trabalhar no modo normal. Então, vou mostrar para vocês que quando vocês entram nos amplificadores, tem, a princípio, o que seria o modo standard do amplificador, que tem apenas os controles normais, como se você estivesse na frente de um amp. Grave, médio, agudo, ganho, dependendo do amplificador, vai ter exatamente os controles que tem aquele amplificador. Então, no JMT45, por exemplo, que é o que eu estava tocando, você tem os dois controles de volume, volume 1, volume 2. É exatamente igual a um JMT45. Mas se você for entrando nas outras páginas, aí ele vai se aprofundando em várias coisas. Então, ser complicado vai depender de você. Se você não quer trabalhar de uma maneira complicada, é só você não entrar nesses parâmetros e trabalhar igual você trabalha no AMP. Agora, se você é um cara que entende ou você quer forçar e aprender, você vai ter uma série de outras telas que vão te trazer o universo do que é o mundo da guitarra, dos amplificadores. Principalmente dos amplificadores, claro, né? E a mesma coisa com as caixas. Você tem ali, em primeira instância, você pode colocar o teu IR, ou você pode usar os Dynacabs dele, que são sensacionais, e você pode mexer em um monte de coisa, mas você pode apenas colocar e tocar. Então, às vezes, não se complicar depende de nós mesmos. E não vou dizer que é o equipamento mais fácil do mundo, mas eu falaria para vocês, não tenham medo, porque depois que você aprende, e você aprende a separar, quando você vai entrar no modo mais profundo, fica muito fácil trabalhar com ela. É só você aprender. E eu inicialmente estava apreensivo com isso, mas hoje eu acho que eu tomei a decisão certa porque já se tornou fácil trabalhar com a Fractal. Então o que eu quero fazer agora é dar uma passeada apenas por alguns presets que eu fiz. Esse foi o primeiro preset que eu fiz, que foi justamente para poder fazer meu show, que é a parte do jazz que eu toco. Depois eu explico os presets, mas eu vou só tocar, tá?
clean para melodias. Fiz um som de sintetizador para dobrar as melodias. Fiz um solo de alto wah, porque em algumas das músicas eu preciso. Sensacional o alto wah. E um preset de solo clean. Simples assim. Fiz um preset para a música Segredos no meu show, que eu fiz com Deluxe. E para a parte do tributo ao Jeff Beck do meu show, eu fiz um preset chamado Jeff Beck com JMT 45, né? Por aí vai. Sonsaço. E na mão é muito cremoso. Isso é um amp clássico, né? Aí eu tenho o Dumble que eu fiz aqui logo de cara. Não, e o Dumble, cara, é muito Dumble. Eu toquei no Dumble, gente. Eu já toquei no Dumble, sim, eu toquei no Dumble lá em Nova York. Eu tô prometendo esse vídeo há muito tempo. Já já vai rolar. E aqui eu fui para onde? Para o mundo do Bogner. Eu quero mostrar, antes de tudo, para vocês o meu Bogner dentro dele. Esse é um preset de Deluxe que eu fiz. Com coros. E com o Vemuran, que eu adoro.
é espetacular e tem a mesma sensação na mão. Esse é um som de Princeton, sensacional, aqui, um Princeton de um modelo especial que ele, na verdade, demora a distorcer, a saturar, a trazer overdrives. E é o seguinte, falante de 10. Esse é o mesmo Princeton com Tube Driver. Com o Zen Drive. E agora com o Vemuran. E esse, inclusive, eu mudei a caixa. Falta pouco. Esse é um outro Dumble que eu fiz, o meu Dumble 2. Robert Ford agradece. E eu brinquei um pouquinho com JP2 do Petrucci. Seu canal limpo. E o canal sujo? Isso aqui, vou aumentar o overdrive dele.
First, que é muito legal também. Então, minha ideia era passar por esse som só para vocês verem o que eu fiz nesses meses com ele. Sobre os amplificadores, eu queria falar o seguinte. Tem aqui no Wikipedia, nesse endereço que eu vou colocar para vocês, a lista de todos os amplificadores que tem na Fractal. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá. 313 amplificadores. E não só isso, como você entra aqui. Eu quero ver, por exemplo, como é que é esse 1959 SPL Jumped Marshall Super Lead Plexi Reuse. Pronto. Aí ele te mostra aqui, e não só isso, como também ele te dá toda a descrição do amplificador. Isso é sensacional. E por aí vai. Essa lista é sensacional, principalmente para quem quer conhecer o que tem de amplificadores. Tem, amplificadores incríveis. Vamos ver se a gente acha o Super Reverb. Super Reverb normal. Ó, Super Reverb. Caraca, meu irmão, esse é demais. E é isso. Sonsaço. É isso aí. Mas agora eu quero falar das funções, principalmente das funções da pedaleira. E daqui a pouco eu vou me aprofundar aqui nele. O que eu tenho para falar da pedaleira é que ela é totalmente configurável. Então você faz o que você quer. Inclusive, os switches eles têm várias funções. Você pode apertar, segurando, aí já vai para uma outra função. E é isso que a gente faz para poder se virar e não ter uma pedaleira gigante de 40 metros, porque ninguém vai levar para lugar nenhum, mesmo que você tenha um caminhão de mudança. E com ela resolver tudo. E eu tenho para dizer o seguinte, que na FM3, apenas com 3 controles você consegue fazer muita coisa. O importante é você ter tudo anotado para você saber o que os pedais fazem, porque pode ser que você esqueça em algum momento. E isso acontecia comigo. Por isso eu tinha junto com a FM3 o FC6, que basicamente fica exatamente igual a FM9. Eu quero mostrar para vocês como é que eu trabalho com switch. Para começar, vocês podem ver que aqui os switches são totalmente coloridos. E a gente tem o controle de quais são as cores que a gente quer assignar para cada um deles e para cada função. A maneira mais simples e mais eficiente que eu encontrei de trabalhar é a seguinte. Eu fico com os 3 switches aqui de cima para eu selecionar o tipo de função que eu quero. Então, nesse caso, eu estou na função preset. Isso quer dizer que aqui embaixo ele vai me mostrar todos os presets. Então, eu clico aqui em presets e ele automaticamente me mostra os presets que eu tenho nesse banco. Você vê que os presets estão em verde. E claramente dá para ver que o preset selecionado é o primeiro, que a luz está bem mais forte. Talvez por causa da minha câmera, para vocês não esteja aparecendo tanta diferença, mas para mim aqui é gritante. Isso quer dizer que de cima do palco eu consigo ver que eu estou no preset 1 selecionado. E aí, aqui eu vou mudando os presets. Mas depois que eu selecionei a música, se for um show que eu programei as cenas, eu vou para o modo cena. E automaticamente ele me mostra as cenas aqui. Clean, Tube Driver, Zen Drive, e essas 3 cenas aqui, elas estão vazias. Se eu não programei cada música, eu posso ir para a seção de efeitos e eu fico com cada efeito no pé. Então, por exemplo, aqui no caso, como não tem um compressor nesse preset, eu tenho o drive, desliguei o drive, desliguei o delay, desliguei o reverb, desliguei tudo. Se eu tivesse um chorus, ele ia ligar o chorus aqui, a mesma coisa para esse preset aqui. Vou para os efeitos, aqui eu vou desligar o drive, ligo o drive de novo, liguei o delay, desliguei o delay e desliguei o reverb. Cara, eu posso garantir para vocês que fazer um show com essa pedaleira é muito conforto. Outra coisa importante, quando eu estou no modo preset, o meu switch 6, ele é o tap do delay.
ou de qualquer efeito que tiver em sync. Se eu segurar, automaticamente eu abro o afinador. Liguei de novo, voltou. Agora, se eu quiser ir para o próximo banco, eu seguro aqui e aqui aparece o próximo banco. Então eu vou para o segundo preset do banco 2. Agora eu quero voltar de novo para o banco anterior. Seguro aqui e aqui voltei para o meu primeiro banco, para o primeiro preset. Isso não é nada mais nem nada menos que algo muito prático, porque você tem tudo. Tem uma outra função chamada setlist, que no caso eu não tenho nada habilitado, mas em algum momento, com certeza, eu vou trabalhar, porque é sensacional, que você simplesmente, você cria a setlist do teu show e você passa a ter 5 presets para cada música. Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês aquele assunto que eu prometi sobre o fato de você poder ter todos os controles na tua mão. Eu fui aqui para o Mode Performance por programa. Aqui, cada programa pode ter assinalado para esses knobs, o que você quiser. E aí eu tenho 5 knobs aqui, e se eu descer aqui no Nav, mais 5 knobs. Mais 5 knobs assinalados. No meu global, eu deixei assinalado da seguinte maneira. Na linha de cima, eu tenho os controles normais do amplificador. Seja o amplificador que eu tiver, eu venho aqui, deixo aqui, eu tenho os controles do Bass, Mid, Treble, Depth e Presence, que são os controles de um amplificador normal. E se eu descer para cá, eu tenho o Master Volume do amplificador, eu tenho a quantidade de overdrive aqui, e eu tenho o volume do overdrive. E nesses dois eu tenho o mix do delay e o mix do reverb. Então ficou muito fácil se eu quiser vir aqui e mudar a quantidade de delay ou de reverb. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui um pouquinho pro aplicativo dele e eu quero mostrar para vocês aquele assunto que eu falei sobre a quantidade de parâmetros. Eu vou aqui em Controllers, Amplificador, e automaticamente ele começa a me dar todos os parâmetros do amplificador. Reparem, eu estou num Deluxe Tweed Jumped. O Tweed Deluxe é um amplificador que quase não tem controle, só tem o ganho, né? E tem o Bright, e mais nada. Então quando você chama ele vai te dar os controles de um Deluxe. Do Deluxe Tweed estou falando, não é o Deluxe Reverb. E eu tenho o Bright Gain e o Normal Gain. Mas vocês veem que eu tô com ele muito baixinho, porque o Tweed também ele costuma dar uma saturadinha. Então ele está bem baixinho para que eu possa ter esse som bem limpinho. Aí tudo bem. Vocês estão vendo aqui que na primeira aba é tone. Quando você está na aba do tone, ele vai ser exatamente igual ao amplificador. E aí, se você quiser complicar a tua vida um pouquinho, você vem aqui para o ideal. O ideal, o que eu entendi do ideal é que ele basicamente colocou todos os controles que tem todos os amplificadores. Ele fez uma mistura. Né? Vamos pegar tudo que tem nesse aqui e jogar aqui todos esses controles. Então, fora do Treble Gain e do Normal Gain, você tem Bass, Mid, Treble, porque o Tweed, assim como o Deluxe, não tem médio, mas ele te dá essa opção. É como se ele estivesse pegando os controles de outros amplificadores e jogando dentro desse amplificador, que vira algo interessante se você souber mexer nos parâmetros, né? Você tem desde Brit Cap, Fat, Cut, que é aquela função do Vox que você vira para cá e corta todo o agudo. Aí você tem mais uma função de preamp, que aí a brincadeira começa a ficar
mais complexa ainda. Um monte de parâmetros. Aqui tem a chance de você mudar a válvula. Em vez de ser uma 12AX7, eu posso botar aqui, por exemplo, uma EF86. Vamos ver primeiro como é que soa com... Vamos mudar a válvula, ver se a gente sente alguma coisa. A gente sente pouco no ouvido. Na mão também. Vou voltar para 12AX7. Aí você desceu para Power Amp. Aqui você também tem de tudo. Você tem Power Amp, Modeling, Negative Feedback, Presence, um monte de coisas que eu não costumo mexer. Mas pode ser que um dia eu gaste um tempo para ver o que cada um desses parâmetros faz. Power Tubes. Aí, aqui você tem as válvulas do Power. Maravilhoso. Pô, vou mudar L34 mu para 6L6. Vou voltar para L34. Também não é uma diferença que você sinta, porque o som já estava bonito e era o som que eu queria. Então eu vou deixar como estava antes. Você tem o Power Supply da potência. E aqui sim vem uma parada que eu fiquei... Bicho, para mim isso funciona muito, eu uso muito. Que é o seguinte... basicamente é a ressonância do speaker, né, da caixa, do falante. E eu sou um cara que eu adoro mexer nessa região aqui de 160. Normalmente ela vem aqui, se você zerar, ele vem por 104, 105. Mas eu jogo isso aqui lá em cima, porque dá uma pancadinha que eu gosto, sacou? E a pancadinha vem mesmo, cara. Impressionante. Eu vou jogar aqui para baixo. Ó, sumiu a pancadinha. Aí eu venho mais para cá, jogo a ressonância aqui em 1160, mais ou menos. Isso para mim é impagável. Uso muito. E aqui você tem equalização de entrada. Vocês veem que deu uma puxada aqui na média, né? E isso, obviamente, vai empurrar o pre do amp. E aqui, tirei aqui o grave, o equalizador gráfico e Dynamics. É a compressão, mas não é um compressor tipo 1176. Na verdade, é a compressão do amplificador. Só que é o seguinte, eu quase nunca, normalmente eu trabalho aqui, 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 aqui e aqui. Porque eu conheço, sei o que eu quero. Nessa parte aqui do power, das válvulas, eu não fico mexendo muito não. E a mesma coisa acontece com as caixas. Vocês veem que aqui eu estou usando o Dynacab deles, que eles implementaram agora há pouco tempo. Então aqui, o que eu fiz? Eu deixei só uma caixa, não gosto de ficar usando duas caixas, porque eu acho que é muita informação, então eu sempre vou. Uma caixa de Deluxe, o microfone é um Ribbon, eu adoro um 2.1, não sei qual é o Ribbon, porque ele não fala. E aqui eu tenho a chance de mexer no microfone, daqui para cá. Ficou totalmente abafado. Eu deixo ele mais no centro e poderia afastar o microfone. Você vê que quando afasta, ele vai perdendo o grave, né? Vou jogar para cá. Afastei o microfone. Perdeu o grave. Isso funciona muito quando você está fazendo base, muita coisa, porque os graves acabam embolando. Mas como esse é um som de solo, então basicamente isso. Eu vou jogar o reverb para ultra high e vou fazer o seguinte.
eu vou tocar uma música minha com som limpinho, só para vocês verem como ele reage.
O que mais eu tenho para falar dela é que todo mundo já sabe que ela é uma interface de áudio, que ela tem um looper fantástico também. Você tem 2 inserts estéreos que dá para você colocar os teus pedais dentro dela. E é uma central onde você pode fazer o que você quiser. Você pode tranquilamente, somente com ela, resolver todos os teus problemas. E é para isso que eu fiquei com ela. Para ter um equipamento que seja meu tudo. E claro que eu continuo também trabalhando com os meus amplificadores, meus pedais da Universal Audio e vários pedais separados, porque a gente gosta disso tudo. Então, relembrando de tudo que eu sempre falei, que no andar de cima tem basicamente 3, 4 equipamentos, né? A Fractal, a Quad Cortex, o Kemper, Tony X, mais alguns que talvez eu esteja esquecendo, mas aquele são os Audis, BMWs e Porsches da vida, né? E eu acho que ela tá quase que a mais de cima de todas, né? Os reverbers são sensacionais, tem muita coisa para ser vista, mas pelo menos esse aqui é um review mais ou menos geral, inicial dela, porque como é muita coisa para falar, não daria num review só. E vou tocar agora com o Mesa Bug do Petrucci um pouquinho, só pra gente sentir um pouquinho o gostinho da Les Paul no Mesa Bug. Isso é Fractal FM9. Valeu, galera!